Acontece até que nos últimos anos se tem falado muito da necessidade, existe aliás nas sedes, não nas sedes, mas ao lado das sedes, ou com a participação das sedes, uma organização neste momento, que engloba outras associações, as mais variadas, para representar a sociedade civil e para fomentar a sua organização. E eu tenho perguntado muitas vezes, e diz muitas vezes, a sociedade civil em Portugal é fraca. Eu às vezes pergunto, será, tenho uma experiência de andar por esse mundo, e às vezes pergunto, interrogo, será mais fraca que nos outros países? E se é mais fraca, porquê é que é mais fraca? E a resposta a esta questão acabo sempre por concluir que talvez seja mais fraca, não por ausência de qualidade das pessoas, dos especialistas, dos profissionais, que os temos e bons em todas as áreas da sociedade, mas porque o Estado, de uma maneira, quando digo o Estado, ao longo da história, se falar no pós-25 de Abril, teria que dizer os partidos políticos, se organizaram para capturar, de alguma maneira, a sociedade civil, as elites da sociedade civil, através das formas mais variadas, mas em que domina o lugar público, o lugar no aparelho político, o lugar nas empresas do Estado, ou nas empresas onde o Estado tem influência, etc. E eu até estou muito sensível a esta parte do problema. Dei uma entrevista a semana passada a um jornal em que eu dizia mais ou menos isto. E caí na asneira de dar um exemplo, talvez não tivesse ter dado. E caiu-me o Carmo e a Trindade em cima. Talvez com um bocadinho de razão, porque às vezes individualizar estas questões não é de bom gosto. Mas o que eu queria dizer é que isto é muito verdade. Ou seja, pessoas que nós conhecemos com enorme qualidade, ou política, ou profissional, ou técnica, social, acabam por aceitar, e na generalidade dos casos até penso que o fazem com alguma boa intenção, mas depois metidos na máquina partidária, política, ou máquina do Estado, e nos favores e no favorecimento do Estado, acabam por desvirtuar a intenção inicial que o homem era. É a confraria dos bonzos. Pois, vamos chamar assim. Isto é um grande problema na sociedade. Porque não era possível, numa sociedade, digamos, mais evoluída neste aspecto, mais livre, e eu não diria mais competente, porque acho que nós temos as competências necessárias. Era impossível cometer os erros que nós cometemos ao longo da última década. Políticos, económicos, financeiros, etc. É impossível. Porque a sociedade não deixava. Os líderes sociais, os líderes viriam para a opinião pública, viriam para os jornais, viriam para a televisão, viriam alertar os portugueses de que isso era possível. Ora, o problema que eu coloco, e com isto termino, era, e me tenho colocado no mesmo, mas não, isso não acontece, porque nós não temos pessoas, não temos gente, não temos especialistas, não temos pessoas que sabiam que era um erro. Ao tempo. E eu acho que temos, e até me dei ao trabalho de enumerar, fazer listagens no setor, dizer que temos esta gente toda. E depois verifico, bom, mas este talvez não possa dizer por isto, este talvez não possa falar por aqui, aquele talvez não queira por esta razão, outros por não estar no espírito, outros por não sei o quê. Bom, e depois todos criticamos, realmente, há um pequeno, nos cafés e nos grupos de amigos,
há quase uma unanimidade da crítica, o que é absurdo na sociedade civil, mas depois isso não se reflete no poder político, nem nas eleições, os 4 em 4 anos, e digamos, os líderes são-nos dados prontos a usar, não é? Quer dizer, no deputado, e aquilo que a gente vai votar aqui, ponto final. Digamos, não há participação, não há. É evidente que isso logo cai naquilo que disse, e que é a participação, o que resolve isto é uma maior participação política e uma maior debate deste tipo, generalizado, em que as pessoas desenvolvam a sua capacidade crítica e o seu conhecimento dos problemas e daquilo que está em causa com mais profundidade. Há um aspecto que ainda não vou deixar. Isto tem que ver também com outro problema nacional, que é aquilo que eu chamo, é um palavrão que não vale grande coisa, se não for explicado, ausência de cultura científica. Cultura científica quer dizer pensamento científico, pensamento organizado, pensamento sistémico, que faz com que uma sociedade, mesmo setores da sociedade, com acesso à cultura, ao conhecimento, à educação, etc., possa haver opiniões de todo o tipo para todas as coisas sem uma organização sistémica. E depois os meios de comunicação refletem essa confusão. O que faz com que depois a sociedade, os leitores, os cidadãos, fiquem na mesma desconfusos, sem saber muito bem quando é que se vão voltar, etc. Ora, neste contexto, eu, depois de pensar nisto tudo, disse assim, agora o lobby, não na acessão que foi defendida aqui, participação política, penso que não há ninguém que não esteja de acordo. Agora, o lobby como sistema vai melhorar ou piorar isto? Eu tenho receio pior, mas enfim, não tenho certeza. Bem, então agora já me deu uma deixa para eu discordar. Claro, era esse que eu gostaria. A minha perspectiva é que quanto maior for o número de pessoas a defender através de um mecanismo de democracia participativa, através das suas associações, através de grupos de cidadãos, através de grupos de interesses, maior é a transparência política e mais os governos poderão ouvir o lobbying de um lado e o contra-lobbying do outro. Porque quando alguém defende uma posição, há sempre outros que defendem a oposição contrária. Ou pelo menos há uma grande probabilidade de o Arquimedes ter razão. Um corpo mergulhado na água sofre uma impulsão de baixo, isto só para respeitar o seu espírito científico, de baixo para cima, proporcional ao seu volume de identidade. Portanto, se uma pessoa vai defender, por exemplo, não deve haver exames na instrução primária ou na instrução secundária, ou o que seja hoje. Vai lá logo alguém dizer, não, tem que haver exames. Porquê? Porque os professores, se calhar, isto de uma maneira muito materialista, se calhar que haja exames, para que haja uma gratificação por cada prova vista e aumento de salário por essa via, etc. E os paizinhos dos alunos cablas, se calhar não querem exames, que é para ser tudo nivelado. Só para dar exemplo muito grosseiro de que quem quer que seja que tenha uma ideia, há logo, com certeza, outro que se opõe. Mas eu aproveito para ir a alguns pontos muito interessantes que levantou. Um deles é da profissão do lobbyista. E outros são questões relacionadas com o déficit científico. O grande déficit é o déficit da educação cívica. Esse é que é o grande déficit. Porque há uma grande preocupação em cada qual querer defender o seu interesse de uma forma egoística. E isso não é cívico. Ou seja, é legítimo haver interesses individuais. É legítimo que o interesse individual seja prosseguido. Mas, se o cidadão está maduro, se vive numa sociedade madura, o cidadão sabe que simultaneamente é filho e é pai, simultaneamente é estudante e é professor, simultaneamente é empregado e empregador, simultaneamente pode ser inquilino e senhorio.
E se simultaneamente ele não tem estas várias qualidades, se portanto o cidadão não é mesmo, naquele caso concreto, multinível, ele tem a inteligência, com certeza, a educação cívica, um espírito científico, para se poder colocar ou situar a sua exigência egoística, verificar se ela é harmonizável com o interesse geral. E esse cidadão, e não me diga que esse cidadão não existe, isto é uma utopia, esse cidadão, e temos exemplos de pessoas concretas na sociedade portuguesa que demonstram que conseguem pensar, defender os seus interesses, mas procurando que o seu interesse tenha uma resposta social, isto é, tenha uma resposta integrada nos interesses sociais dos outros. E isso é que é o verdadeiro lobbying. O verdadeiro lobbying visa que o interesse geral, visa que o interesse coletivo seja respeitado. E aqui é a altura de eu dar uma de intelectual e citar Shakespeare. Lobby or not to be. Ou seja, a pessoa ou está numa de lobbying, de se fazer ouvir, ou então não existe. Ou então não existe. Portanto, lá vem a ideia recorrente da participação política e da democracia participativa. Fazer lobbying é ser-se ouvido. Ora bem, e nós somos confrontados todos os dias com esta ideia. Há um lobby mau e há um lobby bom. Qual é o lobby mau? O lobby mau é o dos construtores civis, é o dos caçadores, é o dos professores, é o dos alunos, é o da Câmara Municipal que quer fazer mais obras e quer mais dinheiro, é o da região autónoma X ou Y, porque há duas, não é? Que querem mais financiamentos para... Esse é o lobby mau. Então qual é o lobby bom? O lobby bom é quando o governo vai a Bruxelas defender as cotas de peixes dos pescadores. É quando o governo vai a Bruxelas dizer que os direitos dos produtos exportados do Paquistão não devem em Portugal. Mas espera lá. Pensem bem. Como é que o governo, em representação dos interesses nacionais, vai fazer um lobby bom, ou um lobbying bom, perante Bruxelas e perante o FMI, para aligerar, perante a Troika, para termos mais tempo, se ele previamente não aceitar o lobbying dos cidadãos? Portanto, há aqui uma contradição. Não pode haver um lobby bom para o governo e um lobby mau quando são os cidadãos, as empresas, as câmaras e as associações. Portanto, há aqui, eu diria, se tivesse cá um dia na cadeira, a quadratura do círculo. Porque há que enfrentar a realidade. Para que se possam definir interesses nacionais respeitáveis perante interlocutores externos, ou mesmo interlocutores generalizados internos, tem que haver uma participação de interesses particulares. E isto é a alma mater do lobbying, de uma maneira correta. Disse aqui o simpático interlocutor, mas nós em Portugal temos uma cultura da cunha. Pois é, o lobby é o antídoto da cunha. Porque o que é que a cunha quer? A cunha diz assim, veja lá se me faz um favor, eu tenho urgência nisto. Estou a falar nisso. Veja lá, por favor, faça. E isto cria logo uma dependência intelectual de quem pede o favor e de uma arrogância decisória por quem decide, e se calhar não há favor nenhum, se calhar é a aplicação da lei. Mas a burocracia e este país que dá poderes a quem diz que não, em Portugal quem é importante é quem diz que não. Está de acordo com isso, não é quem diz que sim. Portanto, uma pessoa vai a uma câmara e quer uma autorização para fazer um quintal, perfeitamente legal, porque não aumenta a densidade populacional, não aumenta a ocupação do solo, quer fazer um quintal. Resposta do lado de lá, não pode ser. Não pode ser. Então o que é que eu tenho que fazer para poder ser? Pronto, já caiu nas malhas complicadas e cinzentas da corrupção, do compadrio, do pedir favor. O lobbying é o contrário do pedir favor. O pedir favor é o cidadão estar numa posição de subordinação, subalterna, e que se coloca nas mãos de um grande decisor, tentando, de alguma maneira, convencê-lo a que deve ser bonzinho e fazer um favor. O lobbying não. O lobbying é, vamos admitir que o nosso companheiro de mesa redonda é um decisor, e eu chegava ao lado dele e dizia, eu precisava disto, faz-me um favor, isto é negativo. Ou dizia, eu queria fazer uma capoeira, tenho uma propriedade que é minha, a capoeira não faz lixos nem porcarias para os vizinhos, está aqui o mapa, diga-me lá que é capaz de dizer que não a este meu pedido.
Ou seja, um pedido bem instruído, uma posição e uma atitude de defesa de interesses fundamentada juridicamente, economicamente, o que for, e eu chegava aqui no Henrique Neto e dizia, pois é, eu queria isto. Você é capaz de dizer que não? E segunda pergunta, tem algum motivo escondido para me dizer que não? Isto é que é o lobbying. É uma participação cívica fundamentada, visando transformar um interesse legítimo na concessão de um direito. Mas vamos lá ver, concessão de um direito. Nós temos direitos em potência. Temos direito à educação e, portanto, tem que haver universidades que aceitem matrículas. Temos direito à habitação, tem que haver um sistema bancário que tenha linhas de crédito para a habitação. Portanto, temos que passar do direito de potência para o direito à.